Exercícios resolvidos, questão 11. Os fosfatos apresentam uma importante classe de compostos na indústria alimentícia. O fosfato de magnésio, Mg3PO42, por exemplo, possui função antioxidante e reguladora de acidez. Em meio aquoso, esse sal se solubiliza, dando origem aos íons Mg2+, e PO4,3-, conforme mostrado no esquema abaixo. Este esquema é uma figura que apresenta de amarelo o ânion ou íon fosfato e de verde e azul o cátion Mg2+, no meio das moléculas de água. Com relação ao fosfato de magnésio e a sua interação com a água, é correto afirmar: letra A. O fosfato de magnésio interage com a água através de interações do tipo íon-dipolo. Lembrando que interações intermoleculares são as forças que aproximam ou atraem as moléculas de solvente e de soluto, para o caso desta questão. Na figura, então, observa-se a molécula de água interagindo com o íon fosfato. A molécula de água ela é polar, sendo localizado sobre o átomo de oxigênio o polo negativo e sobre os átomos de hidrogênio os polos positivos. Como o íon fosfato possui carga em 2 de seus oxigênios, existe uma atração, uma interação do tipo eletrostática entre os íons, entre as cargas negativas do íon fosfato e as cargas positivas, parciais positivas, da molécula de água. Desta maneira, como é uma interação que ocorre entre um íon e uma molécula polar, ela é chamada, então, interação do tipo íon-dipolo. O mesmo tipo de análise pode ser feito em relação ao íon do magnésio, Mg2+, que é um cátion, então ele já é uma partícula carregada, possui carga, e de carga positiva atrai e é atraído pelo polo negativo da água, que se encontra sobre o átomo de oxigênio. Também é um tipo de interação íon-dipolo, pois ocorre entre o íon magnésio e a molécula de água, que é polar. Assim, a afirmativa A é uma afirmativa verdadeira. A letra B. O íon fosfato, PO4,3-, é formado por ligações iônicas entre fósforo e oxigênio. Bom, o oxigênio é um elemento não metálico, está localizado na coluna 16 da tabela periódica. E o fósforo também é um elemento não metálico localizado na coluna 15. Assim, a ligação entre fósforo e oxigênio ocorre entre elementos não metálicos. É uma ligação chamada covalente, representada na figura como compartilhamento de um par de elétrons entre fósforo e oxigênio pela representação de um traço. O fósforo também compartilha 2 pares de elétrons com o outro oxigênio da figura, representado então por 2 traços. Essa afirmativa é então uma afirmativa falsa. Letra C. O fosfato de magnésio é uma substância formada apenas por ligações iônicas. Como já foi discutido na letra B, a própria ligação entre fósforo e os oxigênios é de natureza covalente. Assim, essa não é uma substância formada apenas por ligações iônicas, que é o que ocorre entre o ânion fosfato e o cátion magnésio, pois ela apresenta ligações covalentes já no ânion fosfato. Essa, então, é uma afirmativa também falsa. Letra D. A água, por ser iônica, interage fortemente com o fosfato de magnésio. Já foi dito que a água é uma molécula polar, mas vamos descrever essa molécula. O oxigênio é muito mais eletronegativo do que os átomos de hidrogênio. Dessa forma, a nuvem eletrônica da ligação compartilhada entre oxigênio e hidrogênio se desloca na direção do átomo de oxigênio, representado na figura como esse balão distorcido em direção ao oxigênio, representando que sobre o átomo de oxigênio é mais provável de se encontrar os elétrons da ligação OH. Dessa maneira, ele é caracterizado como o polo negativo da molécula. O mesmo acontece para a outra ligação do oxigênio com o hidrogênio. Assim, os átomos de hidrogênio são, então, o polo positivo da molécula, e sobre o oxigênio encontra-se o polo negativo. A água é uma molécula polar, dessa forma, e não iônica.
O polo negativo da água interage com o cátion Mg2+, por interações do tipo íon dipolo. E o polo positivo interage com o ânion fosfato, também por uma interação do tipo íon dipolo, como já foi visto. Esta, então, é uma afirmativa falsa, pois a água possui natureza covalente, molécula polar, e não uma molécula iônica ou um composto iônico. Quando dissolvido em água, o Mg3PO4,2 não é capaz de conduzir corrente elétrica. Dissolvido em água, o composto iônico se dissocia da seguinte maneira. Podemos representar como Mg3PO4,2 no estado sólido, sendo dissolvido em água, libera então 3 cátions de Mg2+, que tornam-se agora aquosos, e 2 ânions PO4,3-, também aquosos, ou seja, dissolvidos em água. Ao ser dissolvido, forma uma solução de eletrólitos, de íons dissolvidos, e por isso capaz sim de conduzir corrente elétrica. Esta também é uma afirmativa falsa. Fim da questão, boa revisão.